As mesmas influências que eu tenho nos meus textos do tema da negritude, da viagem, da memória, da ancestralidade, pensando aqui, eu tenho também na minha fotografia e na minha pintura. A paleta de cores que eu uso tem muito a ver com os lugares que eu visito. Por exemplo, Ouro Preto e Buenos Aires. Talvez quem acompanha o meu trabalho possa perceber isso, sabe? De que no conjunto não são coisas distintas. É um conjunto, é uma coisa só. É uma linguagem múltipla, talvez. Mais do que muitas linguagens, talvez seja uma grande linguagem ramificando em experiências distintas. O texto, a fotografia, a pintura e eu vou dizer que até o próprio trabalho de ser editor. Tudo isso está aplicado à literatura. A linguagem da fotografia, a linguagem da pintura está aplicada à literatura. A literatura é, de fato, o que me move. E essa literatura é produzida também em movimento. Eu vim a Ouro Preto a primeira vez na época do ensino médio, com uma excursão de estudantes secundaristas para o 21 de abril. E desde então, sempre trago os meus filhos, minha família, uma cidade que eu gosto muito. Ficava hospedado aqui no Grande Hotel, que eu acho um espaço maravilhoso, icônico, símbolo do modernismo aqui na cidade e também por isso controverso, mas icônico do mesmo jeito. Hoje eu tenho uma casa de final de semana aqui que eu uso como ateliê para trabalhar, para criar justamente essas pinturas que são aplicadas às capas dos livros da caravana. E Ouro Preto é uma cidade fundamentalmente negra. E talvez esse ouro preto não é por causa do ouro extraído lá do fundo da terra. Talvez possa ser também pela própria pele das pessoas que geraram tanta riqueza para a Itália, para a Inglaterra, para outros países, e porque isso não ficou aqui. A riqueza não ficou aqui, mas a marca dessas pessoas ficou aqui. Isso aqui não tem a ver tanto com Portugal. Isso aqui tem a ver com o negro. Eu tô querendo essa série que eu vim pra fazer aqui em Ouro Preto. Eu tô com uma paleta mais escura, mais preto, cinza, com alguns pontos de dourado, assim como de terra também, tá vendo? Eu pensei em algo mais mineral. Então, porque quando eu venho pra cá, justamente essas ideias vão aparecendo, sabe? Com mais força. Eu acho que, como eu te falei, esse lance de pintar com a mão, chega um tempo que eu não controlo a cor. Por quê que eu não controlo a cor? Porque a minha mão já está completamente, digamos, não vou dizer que é suja, porque não é sujeira, né? Marcada pelas tintas, e aí vai dando tudo um tom de preto, né? As tintas assim vão dando um tom de preto. Aí eu pego outra cor e jogo, sabe? Então, a paleta vai se fazendo no próprio contato com o papel. E aí, Henrique Moreira de Castro, eu até brincamos que a nossa pintura é um pouco disso. É do barroco rebolado. Se você pega Ouro Preto, não tem uma rua reta. É tudo muito sinuoso, muito escorregadio. Parece que são várias serpentes subindo as ladeiras da cidade. E é esse o próprio fluxo da vida e o fluxo das pessoas. E que eu tento, em certa medida, transportar para aquela tela, para aquela pintura, depois para aquela capa. E eu sei o momento de começar e sei também o momento de parar. E aí, por isso que eu te falo, que é um pouco do barroco rebolado. Perceber o tempo das coisas, o que as coisas querem. Mais do que o que você quer, é o que as coisas querem. É como se houvesse uma força maior te movendo a criar. Uma força estranha. É o verde, a vegetação do entorno de Ouro Preto, e olha aqui, olha os próprios morros de Ouro Preto. E são morros cavucados,
porque eles também têm o verde. Mas ao mesmo tempo, eles são morros descobertos, morros devassados pela intervenção das pessoas, pela mineração. Então tem coisas que aconteceram dentro e que aconteceram fora, por cima, e que estão acontecendo e modificando essas multiplicidades de histórias. Pintar para que a equipe transforme numa capa é fazer do livro e de cada exemplar do livro uma exposição ambulante. É levar o meu trabalho como editor e também como artista plástico para lugares que eu não imaginaria, nos 4 cantos do país e no exterior. Eu vejo às vezes autores fazendo stories em Paris, na Itália, na Alemanha, em Nova York. É super interessante. Pensa, é uma reprodução de uma pintura minha que está em outro lugar do mundo, em outras redes sociais, de outras pessoas que vão multiplicando. Eu estou gostando muito dessa ideia de pintar. Estou gostando mesmo. Essa série que eu pintei hoje, inspirada aqui em Ouro Preto, eu pensava em começar com preto, cinza, branco. Aí eu, de repente, trouxe o verde, trouxe o azul, o dourado, o marrom, o pérola, enfim, outras cores que não estavam previstas, mas que foram se chamando para estar no trabalho, né? Aqui, olha, a minha mão. Ela tá com preto, verde, azul. Tem o dourado aqui, ó, das primeiras, olha. Tem um prata aqui na palma. Olha aqui, no dorso. O dourado, o prata. Aqui, o verde. Aqui, olha, o marrom. Então, tem camadas. E agora aqui, ó, tá soltando, ó. O barroco rebolado, que eu costumo dizer que é o meu estilo, é isso. E o barroco é o excesso. Mas é um excesso controlado, eu acho. Não é um excesso pelo excesso, a opulência pela opulência. É a própria riqueza, a própria multiplicidade de trajetórias. Musicando mi saguán de ayer, esperarme debajo el lacer. Ay, este azul provinciano se quiebra en mi voz, como antigua Vidal a Dios, como un breve puñado de sol.